Boa noite, pessoal. Começando a nossa revisão, né? Hoje estudaremos o movimento uniformemente variável. Deixa eu passar para a nossa apresentação. Isso. E aí vamos ver aqui o seguinte, ó. O que é o movimento uniformemente variável? Ele é aquele movimento no qual a aceleração escalar é constante. Quem que é a aceleração? A aceleração é aquela grandeza que mede a rapidez com que está variando a velocidade. Né? A unidade é metro por segundo ao quadrado, que quer dizer o quê? Metro por segundo. Mostra quantos metros por segundo estão variando a cada segundo. Né? Então está dando a rapidez com que acontece a variação da velocidade. Tá? E o movimento uniformemente variado, ele vai ter a sua aceleração escalar constante. E aí, né, o que vai acontecer é o seguinte: se você faz uma prova e tira 10, faz outra prova, tira 10, faz uma prova, tira 10, qual que é a sua média? É 10. É sempre a mesma. Imagine um carro, ele sempre tem a velocidade de 80 km por hora. Sempre. Qual que vai ser a média? 80 km por hora. Por quê? Porque a velocidade dele é sempre a mesma. Então, quando, né, você tem o valor sendo constante, o valor da média é igual ao valor que você tem num instante. Bem, lá no movimento uniforme era a velocidade, mas agora o que é? A aceleração. Então vamos mudar a conversa. O móvel sempre tem a aceleração constante, 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, aí você vai fazer a média, qual vai ser? 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque o valor é constante. Né? Tá ok? Então, vamos continuar. Então, você vai ter a aceleração constante, e se a aceleração constante ela é igual, né, à aceleração escalar média. E aí ele vai ter variações de velocidades iguais em tempos iguais. Por exemplo, no instante 0 ele estava parado, no instante 1 a velocidade vai ser 2 metros por segundo, no instante 2, 4 metros por segundo. Então varia 4 metros por segundo em 2 segundos. Tá? Bem, então vamos pegar, né, o mesmo intervalo de tempo. 2 segundos depois, né, vai variar quanto? Vai variar 4, porque daqui para cá vai aumentar 2 e daqui para cá vai aumentar mais 2. Então, nesse intervalinho, veja, variou quanto tempo? 2 segundos. Quanto variou a velocidade? 4. Qual que vai ser a aceleração? Vai ser 4 por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração escalar média é igual à aceleração escalar instantânea, que é essa propriedade que eu estava falando para vocês aqui. Tá bom? Então, isso é um movimento uniformemente variado. É aquele movimento no qual a aceleração é constante. Bem, então você pode pegar e fazer encontrar a função horária da velocidade, porque a velocidade vai variar como se fosse uma função do primeiro grau. Que nem nesse exemplo, ela era 0, depois foi para 2, foi para 4, foi para 6. Então veja, no instante 0, 0, no instante 1, 2, no instante 2, 4, no instante 3, 6. Qual que é a lei matemática que está por trás? V igual a 2t. Você pega o 2, 2 vezes 2, 4, está lá. Quando t igual a 3, 3 vezes 2, 6, está aqui. Né? Então essa equação, ela mostra a velocidade em todos os instantes. Por exemplo, no t igual a 4, se tudo continuar desse jeito, no t igual a 4, 4 vezes 2, 8. A velocidade vai ser de 8 metros por segundo. Então vai ser uma função horária, né, de primeiro grau. E a estrutura dela vai ser v0 mais at. Velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Tá? Bem, gráfico da aceleração. Se ela é constante, então o gráfico tem que ser uma linha reta horizontal. Né? E aí, esse gráfico ele tem uma propriedade, né, que a gente já comentou numa outra aula. Quando você calcula a área, você acha qual foi, né, a variação da velocidade. Né? Então você pode usar isso para encontrar a equação, para deduzir aquela fórmula. Né? Inclusive, se quiser que eu faça aqui, eu faço, né, na nossa mesinha aqui. Não, vamos lá. Né? O que acontece? Você tem, deixa eu organizar aqui o espaço. Vamos pegar a mesa. Então,
tem lá um gráficozinho. Então aqui é o gráfico, né, de velocidade não, perdão, aceleração por tempo, né? E o gráfico é o gráfico de quem não está variando. E você quer calcular qual foi a variação de velocidade. Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui no instante t, né? Aqui o instante inicial é 0, aqui você tem o valor A. Veja, o que é calcular essa área? É achar isso aqui. E eu sei que isso, quem que é? É o ΔV, então é igual a A vezes T. Portanto, V menos o V0 é igual a A vezes T. Então, V é igual a V0 mais AT, né? Então, por exemplo, naquele caso lá do carro que a gente tinha visto, a velocidade inicial dele era 0, a aceleração era 2. Então, para aquele carro, V é igual a 2 vezes T. Por quê? Porque esse cara aqui é 0 e esse aqui é 2. Então, o 2 multiplica o tempo. Tá? Bem, vamos limpar isso aqui. Daqui a pouco eu volto a usar. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, tá aqui. Função horária do espaço. A função horária da velocidade é quem relaciona velocidade e tempo. A função horária do espaço é quem vai relacionar tempo e posição. Tendo um, você acha o outro. Tendo o espaço, você acha o tempo. Né? Qual que é a estrutura? É S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Ah, mas da onde vem isso? Isso aí vem, né, de um gráfico da velocidade. Então, quando você pega aquela função da velocidade, que é uma função de primeiro grau, você vai ter um gráficozinho desse tipo. Bem, mas a propriedade é essa. Se você calcular a área, você achou, né, qual é o ΔS. Então, né, repare que essa área ela pode ser dividida como a área de um retângulo mais a área de um triângulo. Essa área desse triângulo azul dá essa parte. A área desse retângulo amarelo dá essa outra. Bem, aí é manipular. Veja, ó, o ΔS é uma área mais a outra. A parte amarela é essa, a parte azul é essa outra. Né? E aí, no lugar dessa velocidade, você pega a equação, substitui. Né? E aí você vai ter a função horária. Então, está deduzido. Não que você tenha que saber, mas pelo menos uma vez na vida, você viu de onde veio. Veio da onde? Veio do gráfico, né, da velocidade, você calcula a área e acha o quê? Uma função de segundo grau. Então você tem que S é igual a S0 mais V0t mais meio AT ao quadrado sobre 2. Então agora vamos pegar e vamos voltar aqui para o carrinho. Você tem que a posição inicial dele é 5, velocidade inicial é 0 e a aceleração é quanto? 2. Basta você montar isso na sua equação. Né? Então vamos lá, né? Vamos fazer isso aí. Você tem que o S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então o S é igual a quanto? Ele falou que é 5. Já a velocidade inicial é 0. Então essa parte aqui some. Né? Aí você vai ter mais a aceleração é 2 sobre 2 da fórmula vezes o t, t ao quadrado. S igual a 5 mais t ao quadrado. Então, você consegue achar qual é a posição dele. Por exemplo, você poderia montar uma tabela de tempo medido em segundo e espaço medido em metro. Então, tempo igual a 0, tá? 0, você vai ter a posição 5. Depois, t igual a 1. 1 ao quadrado, 1, mais 5, 6, 6. 2, 2 ao quadrado vai dar 4, 4, mais 5, né? Então 9. 3, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 5, isso vai dar 14. E você acha qual é a posição. Tá? Tendo um, você acha o outro. Tá bom? Bem, deixa eu limpar isso aqui.
e vamos continuar com a nossa apresentação. Bem, isso aqui a gente já viu, né? Então, estou deixando para vocês o seguinte, ó, uma orientação. É para você pegar o livro texto, né? Tem lá as páginas, tem lá os exercícios, tá bom? E espero que você tenha lembrado de pegar o livro no último dia que você esteve na escola, senão ele ficou preso no meio lá no armário, né? E aí você não tem mais o livro para estudar. Nesse caso, pode ficar tranquilo. Eu estou colocando também para vocês lá no Swap uma listinha de exercícios, tá? Então lá, o que você vai encontrar nessa listinha? Vai encontrar um resumo, né? Inclusive, é um resuminho que tem dessa parte de movimento, tem alguns exercícios que eu vou fazer hoje, tem até mesmo, acho que vai sobrar uns 5, 6 exercícios para você fazer de tarefa, tá bom? Mas se você tiver o livro, lê pelo livro. Pega lá movimento uniformemente variado e estuda um pouquinho, tá bom? Bem, vamos continuar. Então, né, você tem lá o diagrama horário da aceleração, é uma reta não inclinada, né? Se você calcular a área, você achou ΔV. Aí você tem, né, o gráfico da velocidade. Se você pegar a inclinação, né, você vai voltar para a aceleração. Se você pegar a área, você vai cair no espaço. Na equação do espaço, você vai ter lá o gráfico da função, que é uma parábola. Bem, se você calcular a tangente a essa curva, você vai ter a velocidade, tá? Resumindo as propriedades gráficas, você tem espaço por tempo, velocidade por tempo, aceleração. Se você tem o gráfico do espaço, quer chegar na velocidade, você pega a inclinação. Se você tem a velocidade, quer chegar na aceleração, você pega a inclinação. Tem aceleração por tempo, quer voltar para a velocidade, você faz por área. Tem velocidade por tempo, quer voltar para o espaço, você faz a área. Então isso aqui resume, né, os diagramas horários. O que mais que a gente tem que saber? Por exemplo, classificar os movimentos. Já falei na outra aula, vou falar de novo. Um movimento ele pode ser o quê? Classificado de 3 formas, né? Então você vai ter lá, né, o movimento ele pode ser classificado pela trajetória, então ele pode ser retilíneo, circular, helicoidal. É você descrever qual é a trajetória. Quanto ao sentido, ele pode ser progressivo ou então retrógrado. Progressivo quando ele anda a favor da orientação, né, nesses dois casos, ou retrógrado quando ele volta, tá? Então, né, tá aqui o exemplo do movimento progressivo do retrógrado. E ele pode ser acelerado ou retardado. Acelerado quando ele anda mais rapidamente, retardado quando ele está brecando, tá? Então, né, você vai ter, por exemplo, um movimento de queda livre, né? Você deixa um objeto cair. Quando ele cai cada vez mais depressa. Então é um exemplo de movimento acelerado. E aqui eu estou tratando do sinal. Então veja, se ele está caindo e orientei a velocidade, né, o eixo para baixo, a velocidade é para baixo e a aceleração também. Então os dois são positivos. Ele está caindo, o movimento é acelerado. Isso aí não depende de mim. Depende da Terra, do objeto. E eu orientei o eixo para cima. Bem, então a aceleração é negativa, porque ela é para baixo, e a velocidade, né, que está orientada para baixo e você orientou para cima, tem um sinal negativo. Conclusão: quando o movimento é acelerado, a aceleração e velocidades têm o mesmo sinal. Quando o movimento é retardado, repare, a aceleração e a velocidade têm sinais distintos. Por exemplo, você joga o objeto para cima. Quando você joga para cima, ele vai parando, então ele está parando, o movimento é retardado. Veja, você pode orientar a trajetória para baixo ou para cima. O fato de ele ser retardado não depende de você, depende do tipo de movimento que ele faz, né? Aí no caso de lançamento vertical. Então, se você orientou para baixo e a velocidade é para cima, a velocidade é negativa. Mas a aceleração depende do planeta Terra, ela é para baixo. Então, a aceleração é positiva. Porém, se você orientou o eixo para cima, como a velocidade é para cima, então a velocidade vai ser o quê? Positiva. Mas a aceleração, que não depende de você, ela é para baixo, né? Então, você orientou para cima,
né? E ela é para baixo, então um sinalzinho de menos. Veja, ó, os sinais são diferentes. Então, movimento acelerado, aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Movimento retardado, aceleração e velocidade têm sinais distintos. Aqui eu estou classificando. Veja, função é decrescente. Se a função é decrescente, a aceleração é negativa. Aqui a velocidade é positiva. Então, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Como ela é positiva e a aceleração é negativa, então ele está com o quê? Ele está parando. Então ele vai ser retardado, né? Daqui para cá, ele está parado e anda. Então a velocidade vai ser negativa, né? Então o movimento vai ser retrógrado, tá? E como ele está parado e começa a andar, ele vai ser acelerado, né? Vamos pegar nesse outro caso. Ele tem velocidade e para, tá? Então se ele tem velocidade e para, ele é retardado, né? E depois ele está parado e anda, então daqui para cá vai ser acelerado. Então aqui tá trocadinho, hein? Tá? Aqui tá erradinho aqui. Tem que corrigir isso, tá bom? Porque aqui ele é retardado e depois ele é acelerado. O movimento aqui é retrógrado e depois ele é, né, progressivo, tá bom? Então aqui tá trocadinho. Bem, vamos continuar. Aqui você tem o da velocidade, tá? Depois você melhor de espaço e, né, aqui você tem a junção dos dois. Bem, equação de Torricelli, o que é isso? É você juntar, né, a equação da velocidade e do espaço. Então, na equação da velocidade você tira o tempo e substitui isso na equação do espaço, tá? Então aí você vai ter, né, o desenvolvimento e vai chegar em que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, tá? Então, repare que essa equação, ela não tem o tempo. Não tendo o tempo, então fica mais simples, porque aí você pode relacionar velocidade com a aceleração e o espaço sem ter que envolver tempo, tá? Tem vários problemas que são desse tipo e aí você pode estar resolvendo. Então, por exemplo, um carro inicialmente a 108 km por hora freia até parar no espaço de 45 metros. Qual que é a aceleração na frenagem? Então vamos lá, vamos fazer um desse para você ver como é que a gente faz, né? Então você tem aí o seguinte: primeiro ele fala para você qual é a velocidade inicial, né, de 108 km por hora. Isso é igual a 30 metros por segundo. É só você pegar para vir daqui para cá e dividir por 3,6. Tá? E você sabe que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Bem, no final ele para, a velocidade inicial é 30, 2, né? E ele falou que a aceleração, ele quer saber a aceleração. E ele falou que ele para em 45 metros. Então, 2 vezes a aceleração vezes os 45. Repare que quando eu coloco esse 45, está acontecendo o seguinte: eu tenho aqui a trajetória, estou orientando para cá, está aqui o carro, ele vem vindo, então essa velocidade eu estou considerando positiva, e estou considerando que ele está andando para cá, e esse ΔS é o que? Positivo. Beleza. Só que, o que acontece? Concorda que ele está brecando? Então, a aceleração vai ser para que lado? Para o lado contrário desse. Quer dizer, eu tenho que resolver encontrar uma aceleração negativa. Tá bom? Então, você vai ter que 90 vezes A é igual a quanto? 900. Quer dizer, a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, menos, né? Porque ela tem que ser o quê? Negativa. Tá bom? Então, tá feito esse aí. Bem, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Exercício de aplicação. Então, esse aí você já vai encontrar lá na sua folhinha, tá? Bem,
Isso aí é da Unicamp. Para se dirigir prudentemente, recomenda-se manter do veículo da frente uma distância mínima de 4 metros para cada 16 km por hora. E um carro segue um caminhão numa estrada ambos a 108 km por hora. Né? Então, qual deveria ser a distância separando os dois veículos? Bem, você tem que colocar uma velocidade, né, de 108, né, que ele deu, né, e eu vou dividir isso por 16. Então vai dar 6,75. E isso eu vou multiplicar por 4. Né? Então vamos lá, né? O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que a minha velocidade. Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Vou pegar aqui. Eu tenho que a minha velocidade é igual a 108 km por hora. Tá. E eu sei que para cada 16 km por hora eu tenho que ter uma distância de 4 metros. Então, se eu tenho 108 km por hora, eu tenho que ter uma distância que é x. Né? Então, quem que é o x? O x é o 108 vezes 4 dividido por 16. Né? Então, vamos fazer a continha, 108 vezes 4 dividido por 16. Então, isso vai dar aqui 27 metros. Tá? 27. Tá bom? Então, isso é o item A. Tá? É o item A. Item B, ele coloca aqui o seguinte. O carro... Né? Ah, não, eu não mostrei para vocês a resolução, só fiquei falando. Mauri. Deixa eu fazer de novo, né? Deixa eu voltar aqui, né? A pressa, ó. Vamos limpar isso aqui e vamos fazer, tá? Então vamos lá. Agora vocês vão conseguir acompanhar. Desculpa aí. É que quando você está dando aula aqui, gente, você tem que controlar no computador umas 4, 5 telas, e aí você fica meio perdido, né? Então desculpa aí, vamos lá, vamos fazer. Ó, o que eu falei é o seguinte, V0 é igual a 108 km por hora. E eu sei que para cada 16 km por hora, eu tenho que ter uma distância de quanto? 4 metros. Então, se eu tenho 108 km por hora, quem que é isso? X. Então, quem que é esse X? Esse X, eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Vai ser igual a 108 vezes 4 dividido por 16. Isso é que é 27 metros. Tá bom? Então, esse é o item A que eu falei para vocês. Tá? Que eu esqueci de mudar a telinha de ir para a mesa. Tá bom? Mas sabe o que é? Você tem, ó, uma câmera aqui. Deixa eu só falar para vocês. Ó, você tem aqui no programa o quê? Você tem essa câmera. Aí você vai para a lousa. Aí tem uma outra câmera, né, que eu estou aqui. Né? Aí depois você tem a tal da mesa. Aí depois você tem a mesa e o exercício para aparecer. Não, aqui na verdade, lousa e exercício. Aí você tem só lousa. Aí você tem depois o quadro final. Então tem um monte de tela para você escolher e fica uma coisa meio complicada se conseguir pensar a aula que eu estou falando para você e tá apertando tudo junto. Aí você se atrapalha e numa dessas faz besteira. Foi o que aconteceu agora, tá? Mas vamos voltar para o nosso exercício. Falta fazer o item B. Então, deixa eu pegar o exercício, né? Tá ele aí. Aí dá uma olhadinha, né, no item B, né? Então você tem, ó, o carro mantém uma separação de 10 metros quando o motorista do caminhão freia. O motorista do carro demora meio segundo
para perceber a freada e pisar no freio. Ambos os veículos percorriam a mesma distância até parar. Mostre que a colisão é inevitável. Bem, o que acontece, né? O carro mantém só de 10 metros, ele deu qual é a velocidade que era de 108, né? Então, o que você tem? Meio segundo, né? Se você pegar lá a nossa mesinha, deixa eu lembrar de passar aqui para vocês, tá? Repare aqui o seguinte, ó. Item B. O que é isso? Isso quer dizer que a velocidade é de 30 metros por segundo. É só você pegar esse cara e dividir por 3,6, né? Então, na hora que ele fala, né, que ele demora meio segundo para atuar, quanto que esse cara aqui vai andar em meio segundo? É 15 metros. Espera um pouquinho, mas 15 metros, mas o da frente já começou a parar e ele não. E a distância é de 10. Então o que acontece? O que acontece é isso, eles batem. Tá? Vai ser inevitável. Não tem jeito. Né? Por quê? Em meio segundo, né, o carro vai andar 15 metros, a distância era de 10, quer dizer que bateu. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Quase que eu ia para o exercício e largava aqui a mesa. Ficando velho, gente. Exercício 2. Né? Então você tem aí, ó. A partir da altura de 7 metros, atira-se uma pequena bola de chumbo para baixo, com velocidade de 2 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e calcule em metros por segundo a velocidade da bola ao atingir o solo. Né? E considere que a gravidade vale 10. Bem, então vamos lá, né? O que eu faço aí? Eu não tenho tempo, não pedi o tempo, né? Então, isso quer dizer que eu posso usar a equação de Torricelli, tá? Então vamos lá, vamos para a equação de Torricelli, né? E aí eu tenho aqui o seguinte, deixa eu afiar aqui o meu lápis azul, que eu acho que está um pouquinho grosso. Então veja só, eu tenho que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, né? E aí, nesse exercício, ele está querendo que você calcule, né? Ó, despreze a resistência do ar, né? Quer saber qual é a velocidade final. Então, a velocidade final V vai ser igual. Ele jogou o objeto para cima com velocidade 2. Então, eu vou adotar aqui, ó, uma trajetória, faz de conta que está bem feito. Estou orientando para cima, está aqui o objeto, né? E ele tem aqui uma velocidade, né, que ele falou que é de quanto? 2 metros por segundo. Tá? Então, se eu orientei para cima e aqui, né, é 2, então aqui vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes, tá, pensa um pouquinho, a gravidade para onde ela é? Para baixo. Então, a aceleração vai ser menos a gravidade. A aceleração vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso vezes o menos 10 vezes o delta S, né? E ele quer saber com que intensidade ele chega. Tá, então você está jogando aqui, né? Vou fazer a trajetória dele. O que vai acontecer com ele? Ele está aqui, ó. Ele sobe, desce e cai. E ele falou que essa altura que ele deu aqui, quanto que é? De 7 metros. Então, se ele sai daqui e cai lá embaixo, esse aqui vai ser o quê? Vai ser um delta S negativo. Por quê? Ele saiu daqui, foi para cima, mas parou lá embaixo. Então é menos. Então, esse delta S aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale menos 7. Tá? Então, você vai ter que V ao quadrado é igual a 4
mais 2 vezes o 10, então pera um pouquinho. Então vai ficar menos 20. Qual que é aqui? Menos 7 vezes o menos 7. V ao quadrado é igual a 4 mais 140. V ao quadrado é igual a 144. O que dá que a velocidade final é igual a 12 metros por segundo. Né? Tá bom? Tem que tirar a raiz quadrada. Tá? O desenho ali ficou horrível, né, gente? Bom, vamos ver o próximo ali. Então, qual seria a resposta se a velocidade for de 2 para cima? Ah, não, aqui era para baixo? Então eu já fiz o 3. Então, essa resolução de quem que é? Essa resolução é do 3. Tá bom? Então, o que eu fiz foi a resolução do 3. Vamos fazer a resolução do 2 agora, quando ele joga para baixo. Beleza? Então, vamos lá. Como a resolução é do 2, eu vou aproveitar, vou apagar isso aqui. Tá? Agora é a resolução do exercício 2 e vou fazer de novo o nosso desenho, porque isso aqui não é a situação do 2, do 3. Então vamos lá, vamos fazer, né? Então vamos ver se eu consigo fazer agora um desenho mais decente, né, gente? Que ela estava medonha. Então eu tenho aqui a trajetória. Até agora tá bom. Aí eu tenho aqui o objeto. Faz de conta que é o objeto. Tá? Então ele está nessa posição, numa altura que é 7. Então eu vou falar que aqui, né, é a altura 0. Aqui a altura é 7. E eu estou orientando a trajetória, por exemplo, para onde? Para cima? Bem, mas ele vai cair, né? Você joga para baixo? Então, espera um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos orientar isso aqui para baixo. Tá? Só que se eu vou orientar para baixo, aqui não pode ser o 0, aqui o 7. Eu tenho que trocar isso. Então, aqui, ó. Tá? Eu vou fazer assim. Eu vou falar aqui. Aqui é o 0. E aqui é o 7. Por quê? Porque eu estou orientando isso para onde? Para baixo. Vale. Tá? Então, aqui é a altura inicial. E aqui o que é? Aqui é o solo, aqui é o chão. Tá? Ah, e qual que é o ΔS? O ΔS, ele começa aqui e termina aqui. Então, ele veio daqui para cá. Então, esse é o ΔS. E o ΔS é o quê? Positivo. Opa, o ΔS é positivo. E a gravidade? Bem, a gravidade, ela é para baixo. Então, a aceleração agora é mais G. A aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Espera um pouquinho. Então, aqui vai ser 10. E você jogou um objeto para cima. Então, está ele aqui indo para cima, né? E a velocidade inicial, quanto que é? Menos 2 metros por segundo. Você jogou para cima e orientou para onde? Para baixo. Então, aqui é menos 2. Só que esse menos 2 é o quê? Elevado ao quadrado. Então, veja. Quando você faz isso, né? Menos 2 ao quadrado dá 4. Só que aqui agora ficou positivo. Então, isso vai dar o quê? A mesma coisa. Tá? Então é bonitinho, porque você vê que você chega no mesmo valor. Nossa, eu esqueci de mudar de novo, gente. Meu Deus do céu. Vamos voltar aqui que eu mostro para vocês. Ó, o que acontece aqui? Eu tenho o objeto, estou jogando para cima, a velocidade é de menos 2 porque está para cima, eu estou orientando para baixo. Aqui eu falei que é 0 e aqui o que é? 7 é onde ele chega. Como a aceleração da gravidade é de 10, então está para baixo. Tá bom? Então note o seguinte, você tem ΔS positivo, aceleração positiva e velocidade negativa. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então você vai colocar um menos 2, agora passa a ser positivo.
Então você vai ter menos 2 ao quadrado dá 4, aqui vai dar 20 vezes 7 vai dar 140. Dá o mesmo resultado. Tá bom? Então percebam que não depende de você jogar para cima ou para baixo. A velocidade com que chega o projétil é a mesma, né? E daí você tem, por exemplo, o perigo de você, por exemplo, ter alguém atirando, ainda que seja atirando para cima. Porque a velocidade do projétil na subida é a mesma na descida, né? É claro que a gente está tratando aqui de uma situação que é uma situação idealizada, não tem atrito. Mas mesmo assim, né, no caso de um projétil, né, de um revólver, é perigoso, tá? Porque a velocidade é muito alta, ainda que tenha um pouco de dissipação, o valor passa a ser um valor menor, mas ainda assim é letal, tá? Desculpa aí a questão de não ter mudado a tela, mas como eu falei para vocês, a gente acaba se confundindo aqui, ainda que eu estou no automático, tá? Perdão aí pela bagunça. Vamos voltar para a nossa apresentaçãozinha e vamos para o nosso último exercício. Então, deixa eu ver se eu mudei, né? Antes de continuar, mudei. Então vamos lá. Um trem composto, né, de uma locomotiva de comprimento L e de 19 vagões de comprimentos L está se deslocando com uma aceleração constante. Então aí você vai ter um movimento uniformemente variado, né? Um estudante parado à margem da estrada, né, munido de um equipamento adequado, mediu a velocidade do trem em 2 instantes. O inicial foi 15, né, quando passou a dianteira, quando passou a traseira, 20 segundos mais tarde, né, deu 25. Então ele quer saber qual é o comprimento de cada vagão. E aí? Vamos lá? Deixa eu mudar esse negócio já, porque senão depois eu esqueço. Então, mesa. Pronto, vamos lá. Então vamos ler, pegar lá a historinha. A velocidade inicial é 15, né? E a velocidade final é 25. E isso 25 segundos depois, né? Então começa a passar o trem, deixa eu fazer um desenho, né? Seria isso, ó. Faz de conta que isso aqui é o trem. Tá? E aqui é o narizinho dele. Então ele começa a medir aqui, né? E aqui ele tem uma velocidade de quanto? De 15 metros por segundo. E o reloginho está marcando 0. E depois? Depois o trem passa. Faz de conta que é o trem. Então está aqui o estudante, na mesma posição. Só que agora ele está medindo quanto? 25 metros por segundo. E agora o reloginho está marcando quanto? 20 segundos. Então vamos fazer um gráfico disso. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho um gráfico. E nesse gráfico eu vou ter aqui velocidade em metro por segundo. E aqui eu vou ter tempo em segundo, né? Eu sei que a velocidade inicial dele, né, é de 15 e eu tenho que a velocidade final dele é de 25. E isso tudo acontece aqui em 20 segundos. Então o gráfico, né, gente, seria esse, ó. Fazendo eu o gráfico agora. Bem, se eu tenho um move, tenho o gráfico da velocidade, se eu achar a área, eu achei o quê? Quanto ele andou? Então isso é o ΔS. Tá, mas o que ele andou? Vamos ver, ó. Concorda que o narizinho estava aqui? Onde foi parar o narizinho? Aqui. Então quanto que o narizinho andou? O narizinho andou o tamanho do trem, né? Tá certo?
E ele, quanto que é isso? Bem, o trem é composto de uma locomotiva de tamanho L e de 19 vagões de tamanho L. Portanto, o tamanho dele vai ser o quê? 20L. Tá? Então agora eu vou falar, ó, 20L, quem que é? É o ΔS. Então eu tenho 20L é o ΔS, quem que é? Isso aqui é a área de trapézio. Então isso vai ser base maior, que é 25, mais a base menor, que é 15. Isso vezes a altura, que é 20, dividido por 2. E eu tenho que achar o L. Então L vai ser, ó, 25 com 15, isso vai dar 40. 40 vezes 10, 400. 400 dividido por 20, 20 metros. Então, o tamanho de cada vagão e da locomotiva, né, é igual a 20 metros. Tá? Esse está feito e acho que eu não troquei. Pelo menos vocês conseguiram ver a tela agora. Né? É um avanço, né? Então, bem, moçada, além disso, tem mais exercícios do livro.